E aí, galera do terceiro ano, sejam bem-vindos novamente. Professor Paulo falando. Vamos dar continuidade aí ao capítulo 44, as interações entre os alelos de um gene. A gente começou no vídeo número 1 a ver as três primeiras heranças que o capítulo trabalhava: dominância completa, incompleta e a codominância. E aí vamos trabalhar nesse vídeo as duas últimas heranças que faltam aí para a gente complementar as 5 heranças que o capítulo 44 propõe para a gente trabalhar. Vamos lá. Para iniciar a nossa aula, pessoal, vamos iniciar falando então da letalidade. Você pode chamar também de genes letais, ou como em algumas literaturas vai aparecer como alelos letais. Pessoal, essa herança de letalidade, ela vai complementar as heranças que são determinadas ou condicionadas por 2 alelos. Então nós vimos no outro vídeo 3 heranças condicionadas por 2 alelos. Dominância completa, em que eu tinha 2 alelos e que manifestava 2 fenótipos diferentes. Codominância e dominância incompleta, 2 alelos, mas esses 2 alelos determinavam 3 fenótipos. A letalidade ela complementa essas heranças de 2 alelos. Vocês vão ver que é uma herança em que 2 alelos vão condicionar uma determinada herança, e pelo nome você já tem uma ideia que esses genes vão causar a morte de alguém aí na história, ou seja, o gene vai ter uma combinação letal. Então, para vocês conhecerem, eu vou explicar como funciona a letalidade. A letalidade, ela é uma herança genética que provoca a morte do indivíduo, olha aí, ó, precocemente. Ou seja, pessoal, o indivíduo vai ter um genótipo, uma combinação genética, uma carga genética que vai provocar a morte dele. Só que essa morte, pessoal, ela vai ocorrer precocemente. Por quê? Para a genética, a morte ela tem dois olhares para a morte que a gente dá. Um olhar para a morte, por exemplo, de um indivíduo que complementou o ciclo de vida dele, nasceu, cresceu, se reproduziu e morreu. Para a genética, essa morte não interfere em nada no ciclo de vida do indivíduo. Por quê? Porque ele passou os genes dele para frente. Ele teve um processo de reprodutivo e fez a transmissão dos genes dele. Agora, um indivíduo que morre precocemente, ou seja, para a genética ele morreu antes de transmitir os genes dele, ou seja, ele morreu antes da idade reprodutiva. Só que essa morte na letalidade ela pode ocorrer em 2 momentos. Ela pode ocorrer no momento em que o indivíduo está sendo gerado, quando ele é um embrião, ainda na barriga da mãe, ou essa morte pode ocorrer antes da maturidade sexual, antes do indivíduo se tornar maduro sexualmente para poder se reproduzir. Então, pessoal, você só considera a letalidade quando essa morte ocorrer de forma precoce. E vocês vão perceber que o enunciado vai mostrar isso para vocês de alguma forma. Agora, a letalidade ela pode ser dominante ou recessiva. Na realidade, não é nem o gene, mas o comportamento do gene. Como é que funciona? A gente vai chamar uma letalidade de dominante quando apenas um gene presente no indivíduo já provoca a morte dele. E vamos chamar essa letalidade de recessiva se a letalidade para acontecer depender de 2 genes, ou seja, ela precisa de uma duplicidade de genes para poder acontecer. O indivíduo tem que ser homozigoto, né, para ficar até mais claro para aquela nomenclatura que vocês já estão mais acostumados, para poder manifestar essa letalidade. E uma coisa que vocês vão reparar, que é uma marca da letalidade, é isso que eu vou colocar na tela para vocês agora, a proporção da F2. Pessoal, a proporção da F2 na letalidade não é 3:1, nem 1:2:1, ela é 2:1. Marquem muito bem esse número, porque ela é uma marca muito fácil para você identificar e detectar a letalidade. Então, se o enunciado comentar com você que o indivíduo morreu em alguma fase precoce, ou como embrião, ou antes de atingir a maturidade sexual, ou ele falar que o indivíduo heterozigoto cruzou e gerou uma proporção de 2:1, você já mata que ele está tratando de um caso de letalidade. Então eu vou apresentar para vocês um caso só de letalidade, que é uma letalidade recessiva, vocês vão ver aí, que é sobre a cor do pelo dos ratos. Então vamos lá falar um pouquinho desse caso. Vamos conhecer então a herança ligada aí à cor do pelo dos ratinhos ou camundongos, tá?
Pessoal, isso foi descoberto em 1905, início aí do século XX. Um pesquisador francês testando, pessoal, os padrões, né, que o Mendel tinha estabelecido e que nós já estudamos. Ele foi estudar uma determinada característica que era a cor do pelo dos camundongos. O que ele descobriu? Ele percebeu que o rato podia ter duas colorações de pelo, ou ele podia ser amarelo, ou ele podia ser cinza. E ele fez lá e tentou estabelecer os padrões que o Mendel estabeleceu. O que chamou a atenção desse pesquisador? Quando ele fez um cruzamento entre dois ratos amarelos da F1, ou seja, ele cruzou um ratinho amarelo da F1 com outro ratinho amarelo da F1, ou seja, cruzou dois heterozigotos. O que ele esperava encontrar? Pessoal, o 3:1, que era o que o Mendel tinha estabelecido que a F2 deveria manifestar. Para surpresa desse pesquisador, olha o que ele encontrou. Ele encontrava na prole sempre a mesma proporção de um rato cinza para dois ratos amarelos. E ele não entendia o que acontecia. Ele percebia que não dava o padrão 3:1, dava um padrão de 2:1. Ele foi analisar, estudou a gestação dos camundongos e ele descobriu que 1/4 de todas as ninhadas acabava morrendo durante o desenvolvimento, ou seja, ele toda vez que a ninhada nascia com 1/4 a menos. Só que ele não percebia por quê? Porque esse rato tinha morrido durante o desenvolvimento embrionário. Então ele não nascia e morria, ele morria durante o desenvolvimento embrionário. Então a ninhada nascia desse jeito aí, ó, 2 amarelos para 1 cinza. Tudo bem? Agora, eu vou retornar o rato aí que morreu, tá, pessoal? Porque eu vou precisar dele para comentar na sequência. Então, ressuscitamos o ratinho aí. Agora, como é que esse pesquisador interpretou e entendeu essa herança? Ele percebeu e entendeu que essa herança era determinada também por 2 alelos, por isso que eu falei para vocês que ela complementava o estudo de heranças com 2 alelos. Olha aí, ó, um alelo, azão L. Prestem atenção que esse L eu estou colocando porque ele está indicando letalidade. Então, olha aí, ó, é como se eu tivesse elevado o L, tá? No livro de vocês está uma letra Y, que também é costumeiramente usada. E, então, agora a representação um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Então, um gene azão L e um outro gene chamado de azão, esses eram os genes que determinavam a cor do pelo dos ratos. O que ele entendeu? Esses ratos amarelos que ele estava cruzando, eles eram heterozigotos, olha aí, ó. Eles tinham um gene com alelo letal e o outro gene um alelo normal. E aí, esses ratos que eram heterozigotos cruzaram. Quando a prole nascia da seguinte maneira, olha aí, ó. Um cinza, um amarelo, mais um amarelo e o que deveria nascer acabava nascendo com uma combinação letal e isso matava ele durante a fase embrionária. E devido a essa combinação letal, é que manifestava aquele padrão que ele estava encontrando de um rato cinza e 2 ratos amarelos. E aí aquela proporção que eu falei para vocês, que é típica e característica, pessoal, ó, da letalidade. Você vai encontrar, na maioria das vezes, como 2/3 e 1/3, mas pode ter exercício que você encontre assim, ó, 66% e 33%, porque é uma dízima periódica na realidade. Então, pessoal, isso é muito característico da letalidade. Então, viu esse valor, 2/3 e 1/3, 66%, 33%, é típico indício que ele está te falando de um caso em que alguma combinação é letal e essa combinação é uma combinação recessiva, ou seja, 2 genes iguais vão estar causando aí a morte do indivíduo. Então, a herança dos ratos, olha como ela fica aí, os genótipos e os fenótipos para herança do pelo dos ratinhos aí, olha lá. Genótipo, olha aí, ó. 2 genes letais matam o indivíduo heterozigoto nasce amarelo e o indivíduo homozigoto com 2 genes azão nasce cinza. Então, pessoal, uma herança em que os indivíduos podem morrer por uma determinada combinação.
E isso, pessoal, é o que a gente vê muito, até quando vocês perguntam muito sobre isso, a questão de parentes que acabam optando por ter filho, né? Acaba ocorrendo uma chance muito grande de, dentro de uma mesma família, indivíduos terem dois genes letais. Então imagina o seguinte, o indivíduo tem essa combinação e o primo dele também. Quando eles se encontram, pode gerar um filho com aquela condição. Tudo bem, pessoal? Então, tá aí para vocês a letalidade. Agora, eu acabo aqui, encerro a parte das heranças com dois genes alelos apenas. E nós vamos ver agora uma herança, que é a herança muito característica aí da genética de Mendel, que é a herança de alelos múltiplos. Bora lá! Vamos iniciar então o estudo aí dos alelos múltiplos. Pessoal, alelos múltiplos é uma herança muito característica, cai bastante em vestibular, tá? Então, primeira coisa que você tem que entender. Olha o que significa alelos múltiplos, para você já entender facilmente como é que é o conceito dessa herança. Então tá aí na tela para vocês, ó. É uma herança genética que é determinada, olha aí, galera, por 3 ou mais genes alelos. Então por isso é alelos múltiplos. Até as últimas heranças que a gente viu, os alelos vinham aos pares, então você só tinha sempre 2. E agora, ó, 3 ou até mais, tá? Agora, a formação desses alelos se dá por mutação. Eu colocando uma imagem para vocês aí, ó, para vocês mais ou menos entenderem como é que alelos múltiplos se formam a partir de um primeiro gene. Então, olha aí, eu tinha um gene azão inicial. Esse gene foi sendo passado aí para a população, ó, ao longo de gerações. E num dado momento, esse gene sofre uma mutação em uma população e forma um gene já diferenciado, chamado de azinho. Esse gene azinho começa a ser transmitido para populações, o azão também continua e num dado momento algum indivíduo de uma população sofre uma mutação desse gene azinho e dá origem a um gene azinho linha. E esse gene azinho linha começa a ser passado. Então, pessoal, reparem aí que a partir de um gene eu formei uma seção de 3 alelos. E o que acontece? Os alelos múltiplos acabam gerando, que é uma coisa que eu falei muito para vocês na minha primeira aula, o número de fenótipos que essas heranças vão gerar. Eu até na minha primeira aula de genética, né, que a gente estava começando a falar dos padrões de Mendel, eu perguntei para vocês, listem para mim alguma característica do seu corpo que seja condicionada por apenas 2 variantes. Vocês perceberam que vocês tiveram até dificuldade. Eu listei algumas, né? Ser destro, ser canhoto, ser albino, ser normal. Lembre aquelas várias que eu brinquei com vocês. Dobrar a língua, ter covinha, o lobo da orelha preso ou solto. Então, pessoal, agora nós vamos falar de heranças que é o mais comum de se ver. Heranças onde eu tenho um monte de fenótipos dentro de uma mesma característica. Eu vou trabalhar com vocês 2 heranças típicas dentro dos alelos múltiplos, uma herança humana e uma herança de um grupo de mamíferos aí que aparece bastante em vestibular. Então, bora lá ver os 2 exemplos que a gente vai trabalhar. Vou trabalhar então, pessoal, a primeira herança de alelos múltiplos. Vou trazer para vocês então a cor do pelo aí dos coelhos, tá? Os coelhos, pessoal, eles manifestam 4 cores, ou seja, 4 fenótipos diferentes para a cor do pelo. Então, olha aí, ó. Primeira, cor selvagem ou agute, que é um marrom ou um cinza meio escuro. Cor chinchila, que é um cinza prateado. Cor himalaia, que é branco com as extremidades pretas, ponta da orelha, focinho, ponta do rabo, ponta das patas. E o albino, que é aquele branco de olhinho vermelho da musiquinha, né? De olhos vermelhos, de pelo branquinho, né? É aquele coelho mais comum da gente ver, é um coelho albino. E o coelhinho vermelho, vocês sabem, né, pessoal? É por causa do sangue que está passando na retina dele. Como ele não tem pigmentação no olho, dá para ver a corzinha vermelha do sangue dele. Mas o assunto não é esse. Então, voltando aqui para os coelhos, então 4 fenótipos, olha aí, uma coisa que é novidade para vocês, a gente tinha trabalhado no máximo até agora com 3 fenótipos, então uma herança com 4 fenótipos para vocês. Como é que essa herança se manifesta? Essa herança, pessoal, ela é determinada por alelos múltiplos, como diz o nome. E no caso dessa herança são 4 alelos, vou apresentar cada um deles para vocês. Um alelo chamado de cesão, tá, pessoal? De coelho, tá?
um alelo Czinho CH de chinchila, Czinho H de himalaio e Czinho A de albino. Então, 4 genes, olha aí, ó, que determinam essas 4 cores diferentes do pelo do coelho. Agora, como é que funciona? Para vocês, como é novidade, eu vou apresentar para vocês aqui. Olha que bonitinho aí, sessão fofura na minha aula, ó. Coelhinhos, né, bonitinhos, e nas 4 cores que eu tô apresentando aqui para vocês. Olha aqui, à direita, ó, o agouti, à esquerda aqui o chinchila, aqui atrás escondidinho o himalaia e na frente branquinho aqui o albino. Como funciona essa herança, ou seja, por que que esses 4 genes dão origem a esses 4 fenótipos? Pessoal, uma coisa que é muito marcante nos alelos múltiplos, vocês vão ver que toda herança de alelo múltiplo isso vai aparecer, é uma coisa chamada relação de dominância. O que é relação de dominância? Pessoal, quando a gente tinha apenas 2 alelos na herança, você tinha lá uma condição única. Um era dominante, logo o outro era recessivo, ou como na codominância e na dominância incompleta, não havia genes recessivos, eles interagiam. Então, nessa herança, como são 4 alelos, pessoal, eu tenho que estabelecer uma relação e entender quem domina quem, tá? Então, a relação de dominância, ela apresenta para vocês como é que é o comportamento entre esses 4 genes. Quem é dominante sobre quem é recessivo sobre quem. Então, pessoal, para o pelo dos coelhos, tá aí a relação de dominância. Olha aí, ó. Então, eu tenho os 4 genes que eu apresentei para vocês. E, reparem, eu estou pegando cada um deles e colocando um sinal de maior entre eles. O que eu estou te falando? Estou te falando assim, olha, o Czão, ele é dominante sobre o Czão CH, sobre o Czinho H e sobre o Czinho A. Então, o Czão é o gene dominante aí sobre todos e o Czão manifesta a cor selvagem ou agouti, tá? Que então é a cor dominante. Agora, o Czinho CH, ele não domina o Czão, mas ele domina o Czinho H e o Czinho A. Então, o chinchila seria o segundo na escala de dominância. O gene Czinho H, ele é o que determina a cor himalaia e ele não vai dominar o Czão, não vai dominar o Czinho CH, só que ele domina o Czinho A. E o Czinho A não domina ninguém, que é o que manifesta o albino, então é o gene que a gente vai chamar de gene recessivo. Então, o verdadeiro recessivo nessa herança é o Czinho. E como é que esses genes se combinam para formar essas 4 tonalidades? Tá na tela de vocês aí. Olha aí, galera. Então, eu tenho uma tabela com os genótipos possíveis para cada um dos fenótipos que eu apresentei. Então, olha que diferente. Um indivíduo que é selvagem, ele tem 4 genótipos possíveis. Olha aí, ó. Ele pode ser Czão, Czinho CH, Czão, Czinho H ou Czão, Czinho A. Qualquer uma dessas combinações, ele vai nascer na coloração agouti. O chinchila, como ele só não domina o Czão, olha aí. Quando ele tiver em homozigose, ele vai manifestar a cor chinchila. Quando ele tiver com o gene Czinho H, ele também vai dominar ele, vai manifestar o chinchila. E quando ele tiver com o Czinho A, ele também vai dominar e vai manifestar o chinchila. O himalaia só tem aí a dominância sobre um gene, então ele em homozigose manifesta himalaia. E quando ele encontra um Czinho A, ele também manifesta himalaia. E o albino, que tem um genótipo único, Czinho Azinho, Czinho Azinho. Uma coisa que é muito comum aparecer, pessoal, é uma nomenclatura que ele vai falar assim, por exemplo, eu vou pegar esse indivíduo aqui, ó. Esse indivíduo, como é que eu me refiro a ele? Ele é heterozigoto, porque ele tem 2 genes diferentes, só que ele é agouti, porque ele tem Czão, heterozigoto para chinchila. Esse aqui, por exemplo, ó, é um chinchila heterozigoto para himalaia. Esse aqui é um himalaia heterozigoto para albino. Então, pessoal, continua valendo aquela nomenclatura, só que agora olha o número de fenótipos e de genótipos como é variado. Então, na herança de alelos múltiplos, ela tem aí essa característica de ter vários genes envolvidos e manifestar um número de fenótipos grande. Então, essa é a herança do pelo dos coelhos. Eu vou trabalhar o segundo exemplo agora, que nós vamos falar um pouquinho da tipagem sanguínea humana. Vamos lá. Olha aí o segundo exemplo.
Então, tipagem sanguínea humana, mas pessoal, não é qualquer tipagem, é uma tipagem específica do chamado sistema ABO, que é aquela tipagem que você está acostumado a dar os nomes aí dos tipos sanguíneos, tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O. Então é uma série aí, ó, de 4 fenótipos dando origem a uma característica nossa, que é o tipo sanguíneo humano. Na minha próxima aula, não na de hoje, mas na próxima, na que eu gravar semana que vem, eu vou falar mais da tipagem sanguínea, pessoal, da parte como é cada tipo, eu vou especificar. Hoje é só a parte genética mesmo. Então, pessoal, basicamente nós temos 4 tipos sanguíneos, tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O, que se referem ao sistema BO. Reparem que eu não vou falar de positivo e negativo, por quê? Porque isso é uma outra herança. É uma herança que é outro gene que vai condicionar. Então, o alelo múltiplo é para a herança que eu estou comentando dos tipos sanguíneos A, B, AB e O. Agora, como é que funciona essa herança? Pessoal, essa herança é uma série de 3 alelos, olha como é diferente, ó, manifestando 4 fenótipos. Quais são eles? Vou apresentar. Olha aí, um alelo que eu chamo de isão A, um outro alelo que eu chamo de isão B e um alelo que eu chamo de izinho. Olha aí, ó. Então eu tenho uma série de 3 alelos e eles vão determinar 4 fenótipos. Agora vou apresentar para vocês, como é uma herança de alelos múltiplos, eu vou apresentar aquela relação de dominância que eu mostrei nos coelhos, para a nossa tipagem sanguínea também tem. Olha aí, ó. Então, olha como é diferente, prestem bastante atenção nessa representação da relação de dominância da tipagem sanguínea humana. Olha o que eu estou mostrando para vocês. Estou falando assim, ó, o isão A é igual ao isão B. O que significa esse sinal de igual, professor? Codominância, tá? Então eu tenho aqui, ó, uma codominância, tudo bem? E esses 2 genes que são codominantes dominam o izinho. Então eu tenho isão A igual isão B maior que izinho. Então isão A e isão B, um não domina o outro, só que ambos dominam o izinho. E aí, devido a essa relação de dominância, eu tenho esses genótipos aí para vocês. Olha como fica, ó. Quem é A? Pode ser A homozigoto, isão A, ou A heterozigoto, isão Azinho. Quem é tipo B? Pode ser isão B, ou o heterozigoto, isão Bzinho. Então é muito parecido com a condição do tipo A. Olha o AB aqui, a codominância se manifestando, ó. Isão A e isão B. E o tipo O é o recessivo, izinho. Então, para a tipagem sanguínea humana, pessoal, a gente tem aí essa condição de 3 genes manifestarem 4 fenótipos distintos. Então, você não escolhe o tipo sanguíneo que você é. Ou seja, você herda o tipo sanguíneo dos seus pais, misturados aí, lembrem, metade do pai, metade da mãe, vai formar o seu tipo sanguíneo. E antigamente, pessoal, se usava muito isso, ainda hoje se usa, tá? Mas para um processo, galera, prestem atenção no que eu vou explicar, de exclusão de paternidade, não de confirmação de paternidade. Eu posso falar que o indivíduo não é pai de uma criança usando isso, mas eu não posso afirmar que ele é pai usando isso. Aí eu preciso da confirmação pelo DNA. Por quê? Porque existem algumas combinações, pessoal, quando se fala de tipagem sanguínea, que são impossíveis, né? Então, por exemplo, ó, um casal AB jamais pode ter um filho O, porque o izinho não existe para eles. E o contrário também, um casal O jamais pode gerar um filho AB. Ou, aliás, no caso de um casal O, ele não pode gerar qualquer tipo de filho que não seja O também. Então, pessoal, é um tipo de herança que cai muito em vestibular, tá? É legal que vocês deem uma focada bem grande. Nós vamos fazer exercício para vocês familiarizarem um pouquinho, mas é uma herança que vocês têm que dominar, porque vocês vão ser cobrados fatalmente aí na frente, tá bom? Então vamos fazer alguns exercícios para vocês poderem aí treinar um pouquinho essas 2 heranças que a gente viu nessa aula. Galera, vamos iniciar então os exercícios de fixação para vocês treinarem um pouquinho dessas 2 heranças que a gente trabalhou nessa aula. E vamos trabalhar da mesma forma que vocês fizeram na última aula que eu passei.
vocês vão ver aí o enunciado que eu vou pôr na tela, pausa o vídeo, faz o primeiro, continua, faz o segundo, pausa de novo, faz o terceiro, que nessa série eu vou dar 3 exercícios para vocês, depois eu divulgo os gabaritos junto com os 2 da outra aula. Vamos lá. Então tá aí para vocês o primeiro, ó, o enunciado. Pausem o vídeo agora para vocês poderem fazer. Segundo exercício, tá aí na tela para vocês mais um, ó. Pausa também o vídeo e pode fazer. E agora o último, terceiro exercício, mesma coisa, pausa o vídeo, presta atenção, pode fazer. É isso aí, galera. Por hoje é só. Praticamente terminamos aí esse capítulo 44. Semana que vem eu divulgo mais uma aula para vocês e provavelmente nós vamos fazer aí um chat online, tá? Para vocês poderem tirar as dúvidas aí dos exercícios que eu vou postar. Eu gostaria que vocês fizessem esses exercícios dessa aula e eu vou divulgar uma tarefa para vocês fazerem online com alguns exercícios envolvendo todas essas heranças que a gente trabalhou até agora. Tá bom, galera? Obrigado por tudo. Dá um like aí no meu vídeo, se inscreve no meu canal para ficar mais fácil para você poder achar os vídeos que eu tô postando. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Tchau!